Então, moçada, vamos ver agora o seguinte. Vamos falar sobre minerais solúveis e já aproveitando aqui também os associados. Nesses dois grupos de minerais, vamos só colocar a definição rapidamente aqui. Quando falamos sobre minerais solúveis, então, conforme o nome já fala, são aqueles que literalmente são dissociados em meio aquoso. Enquanto que os minerais chamados associados são aqueles que se encontram unidos, associados a outra forma de molécula. Então nós vamos ver agora os exemplos. Só um detalhezinho aqui, ó. Nós vimos na aula anterior que minerais insolúveis, eles são ou apresentam função fundamentalmente estrutural. Agora, quando a gente fala em minerais solúveis e associados, a função destes agora, por sua vez, é metabólica. De novo falando de metabolismo. E função metabólica, pessoal, de novo, minerais que participam de reações químicas, direta ou indiretamente. Tá bom? E nós vamos ver aqui alguns exemplos com vocês. Entre eles, um exemplo número 1 aqui, um cara que pouco se sabe, né? Quase não se fala sobre ele, né, moçada? O cálcio, de novo. Então, por exemplo, nós temos o cálcio insolúvel e também temos cálcio solúvel. Na forma solúvel, pessoal, esses caras são ionizados, são encontrados na forma de íons. E o cálcio, então, família 2A, bivalente, aqui está, ó, mais. Esse é o íon cálcio. O que gera a pergunta: que função ou funções metabólicas o íon cálcio agora participa? Eu posso trazer 3 situações para vocês. Primeira, ele atua na corrente sanguínea diretamente no processo de coagulação sanguínea. Então, aí está a primeira função ou importância. Quando este íon cálcio se encontra em nossa corrente sanguínea, eventualmente, quando necessário, ele participa diretamente de um conjunto de reações metabólicas relacionadas à coagulação sanguínea. Segunda importância, dentro das células musculares, esse mineral, ele atua também no processo de contração muscular. Mineral que atua diretamente no processo de contração muscular. E detalhe, tanto para contrair quanto para relaxamento, você vai ter a ação do cálcio atuando aqui. E finalmente, uma última informação, o mesmo íon, ele ainda é encontrado ou utilizado para o processo de sinapse nervosa. A palavra sinapse, ao pé da letra, significa comunicação. Então, a comunicação entre 2 neurônios. Isso também envolve o mineral cálcio. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, olha só a importância de um único mineral para a gente. Tanto de forma insolúvel, quanto de forma solúvel. Repito, olha a importância desse mineral para a gente. Temos um outro que eu gostaria de trazer como exemplo, trazer aqui embaixo. Um exemplo 2, um segundo caso aqui, ó. Mineral chamado por nome sódio. Sódio. Na sua forma iônica, claro, lá está Na+. Uma das aplicações desse mineral para a gente, por exemplo, esse cara, ele atua diretamente na propagação ou condução, como preferir, do nosso impulso nervoso. Está lá, ó. Ele atua na propagação do nosso impulso
nervoso. Olha a importância do sódio, o funcionamento dos neurônios, então, tem ação direta do íon sódio. Um outro exemplo ainda que eu posso trazer para vocês aqui, ó. Um exemplo 3, por exemplo, vamos falar aqui a respeito de magnésio. Magnésio. Assim como muitos outros minerais, o magnésio, por sua vez, ele é encontrado, olha só, ele atua como um cofator enzimático. Vamos entender o que é isso para começar. O que significa ser cofator enzimático? O termo co significa junto. Então ele está associado, ele atua juntamente das enzimas, tá? De algumas enzimas. Enzimas, conforme vamos ver eventualmente, são moléculas proteicas que fazem as reações químicas. Na aula anterior pegamos lá 2 aminoácidos, aminoácido número 1, aminoácido número 2, e fizemos a união dos dois com a saída da água. Quem que pega o aminoácido, pega o outro e junta, quem faz a reação, tirando a água, é uma enzima. Então, muitas enzimas, elas são ativadas quando se associam a ela minerais. Então, o magnésio, muitas vezes, ele se associa a uma enzima, ligando, ativando essa enzima, e uma vez ativada, ela vai fazer catalisar uma reação química, tá certo? Ele não é o único mineral que faz isso, mas é um clássico, tá bom? Um terceiro exemplo, um quarto exemplo, vamos ver agora, vamos falar sobre ferro. Ferro. Não é o mais 3, o nós encontramos é o ferro mais 2. Por exemplo, uma das ações, também atuando como cofator enzimático. Por exemplo, de enzimas respiratórias. Mas o que são enzimas respiratórias? Enzimas que atuam lá nas mitocôndrias, na produção de energia. Mas além disso, agora, uma outra questão sobre o ferro, é que esse cara se encontra associado também à molécula chamada por nome hemoglobina. Uma molécula de cor vermelha, uma proteína de cor vermelha sanguínea. Então vamos lá, vamos repetir o que eu acabei de falar para vocês. Esta hemoglobina aqui trata-se de uma proteína conjugada, uma proteína quaternária, que apresenta a cor vermelha, que confere exatamente a cor vermelha presente no sangue. Professor, mas quem confere a cor vermelha ao nosso sangue? Não são as células chamadas de hemácias? Então, vamos lá. Se nós analisarmos aqui, por exemplo, nós pegamos o sangue. E o nosso sangue, então, ele apresenta exatamente essas célulazinhas anucleadas, conhecidas por nome de hemácias. Glóbulos vermelhos. Essas, no caso, célulazinhas, então, quando nós analisamos esta célulazinha, ela é vermelha. Mas a pergunta que interessa para a gente aqui é o seguinte: por que essa hemácia é vermelha? Porque no interior dela, se nós analisarmos aqui então agora, se nós pegarmos esta hemácia, é no interior das hemácias que nós vamos encontrar as proteínas conhecidas por nome hemoglobina. Então as moléculas, as proteínas de hemoglobina que apresentam cor vermelha são encontradas no interior das hemácias. Esta proteína, essa hemoglobina agora, ela é formada por 4 proteínas menores, galera. Tá? São chamadas de cadeias alfa e cadeias beta. Olha aqui agora, por favor. E elas apresentam ferro em sua composição. Elas apresentam ferro. Já percebeu que o sangue tem um leve gosto de ferrugem? É esse ferro aqui.
E esta hemoglobina, já para antecipar uma outra informação que será estudada futuramente, a hemoglobina, olhem só, ela, ora, se associa a oxigênio, dando origem a um complexo aqui, ó, representado assim, conhecido por nome de oxihemoglobina, que caracteriza o sangue chamado arterial. Essa reação ocorre nos pulmões, e aí levando oxigênio às nossas células corporais. Ora, essa hemoglobina também, ela pode se associar ao dióxido de carbono. Uma vez associada, então, ao dióxido de carbono, nós encontramos aqui, então, a chamada carbohemoglobina. Então, minha conclusão agora, que é um clássico aqui, final para vocês, vou colocar dessa forma, olhem só, uma forma de observação a respeito desse ferro é o seguinte: se no organismo você observar uma redução na concentração de ferro, você acabou de ver comigo que o ferro é utilizado, por exemplo, para produzir a fabricação de hemoglobina. Se faltar ferro, conclusão, a produção de hemoglobina diminui. Quem que transporta a hemoglobina? A hemácia. Se faltar hemoglobina, para que hemácia? Com a falta de hemoglobina, a produção de hemácias é reduzida. E esse quadro clínico aqui, que você está vendo, é conhecido por nome de anemia. Mas que tipo de anemia é essa, professor? Causada pela falta de ferro. É a anemia chamada de ferropriva. Priva de privação, falta. Anemia causada pela privação de ferro. Alimentos ricos em ferro, então, para repor e evitar ou curar essa anemia. Está aí o ferro, a importância desse mineral para o nosso organismo. Mas eu não terminei, eu quero falar ainda de um outro cara aqui. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é um dos mais clássicos de vestibulares, tá, galera? É o iodo. Iodo. Encontrado na sua forma iônica, carga negativa, o iodeto. Esse iodo, agora por sua vez, ele se encontra também associado, se encontra ligado a alguém, associado a proteína chamada por nome tironina, conectada à proteína tironina. Agora vamos lembrar o seguinte. Então, continuando aqui antes disso. Formando os então chamados, olha a importância metabólica, formando os chamados hormônios tireoidianos, ou seja, os hormônios da glândula tireoide. Então vamos fazer o seguinte, só para a gente poder entender isso aqui bem. Aqui na nossa garganta, aqui na garganta, nós temos exatamente esta glândula. E esta glândula que nós temos aqui, ó, chamada exatamente então de tireoide, tá? Então aqui a presença desta, que chamamos por nome glândula tireoide, que eu mesmo vou estudar com vocês futuramente, lá nas apostilas mais finais. Essa tireoide é ela quem sintetiza, então, os seus hormônios tireoidianos. Então, esta aqui agora, ela produz 3 hormônios, mas dos hormônios que interessam para a gente agora, ela produz
os hormônios, o primeiro deles chamado de T3 e um outro chamado de hormônio T4. O hormônio T3 tem esse nome pelo seguinte: ele, na verdade, ele recebe o nome de triiodo. Então ele tem 3 átomos de iodo na proteína chamada tironina. É o triiodotironina. O T4 agora ficou clássico, ficou claro o que acontece aqui. Ele é chamado por nome de tetraiodotironina. Esse T4, e só ele, ainda pode ser chamado simplesmente pelo nome de tiroxina. Tanto o T3 quanto o T4 são hormônios responsáveis. Olha lá, ó. São hormônios responsáveis porque eles regulam, eles controlam, galera, eles regulam simplesmente, somente todo o metabolismo celular. Esses 2 hormônios controlam e regulam as reações químicas das células. Olha a importância do iodo. E onde que nós encontramos iodo, por favor, naturalmente? Frutos do mar. Apesar do Brasil ser um dos países com o maior litoral que existe, que temos, os frutos do mar são caros e nem todos têm acesso a isso semanalmente. Então a falta desse iodo pode causar problemas que vamos ver futuramente, tá? O hipotireoidismo. Então, para evitar esse problema, existe uma lei federal que determina a introdução de iodo em sal. Aí você vai no supermercado, está lá, sal iodado. É acrescentado iodo para a produção desses 2 hormônios aqui importantes. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Um 6º exemplo ainda. Um mineral chamado por nome fósforo. Veja lá, o fósforo, galera, ele é representado na tabela periódica pela letra P. Só que nós não encontramos fósforo puro dessa forma. O que nós encontramos de fato aqui, ó, é esse cara aqui, ó, é o PO4-3. Este cara se chama fosfato. Ele se chama fosfato. E onde que o fosfato é encontrado, afinal de contas? Exemplo 1. Ele é componente somente de todas, olha a importância, de todas as membranas celulares que possam existir. Como assim, professor? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma célulazinha animal, núcleo, carioteca, e aqui nós encontramos a membrana plasmática. Se eu pegar um pedacinho dessa membrana plasmática, você vê aqui, ó, e fazer uma ampliação, uma espécie de um zoom, lembrando que nós vamos estudar isso nessa apostila ainda, você vai observar a presença, finalmente, do lipídio. Preste atenção no que eu estou dizendo. A presença do lipídio mais importante dos seres vivos. Esse lipídio que você vai encontrar ali, eu vou pegar um deles aqui como exemplo e vou trazê-lo aqui ao lado. Vamos pegar um desses lipídios e vamos trazer aqui ao lado. E esse lipídio é representado assim, tem uma bolinha e tem 2 perninhas aqui. Essa bolinha que você está vendo na figura, pessoal, é o fosfato. Essas perninhas aqui, ó, é o lipídio. Essa molécula que você está vendo
encontrado em todas as membranas de todas as células que existem é o fosfolipídio. O que vai gerar uma pergunta que eu não vou responder hoje. Por que a membrana plasmática precisa ser feita de fosfolipídio? Tem uma explicação que veremos futuramente. Olha o fosfato aí. Se isso não te convenceu, uma segunda utilização do fosfato. Ele é componente da molécula de ATP. O ATP, como vamos estudar futuramente, nada mais é do que a molécula que transfere energia dentro das células. ATP vem do termo, vem da palavra adenosina, a letra T, tri, e o P de fosfato. Trifosfato. Uma molécula que tem 3 átomos de fosfato. Transferir energia dentro das células. O mesmo fosfato ainda é componente também. Ele é componente só de todos. Todos quem, professor? Olha só. Ele é componente de todos os tipos de ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Se você recordar uma situação aqui comigo, você vai ver, relembrar o seguinte aqui, preste atenção. Moléculazinha de DNA aqui, por exemplo. Vou pegar um pedacinho de uma das cadeias, apenas só de uma delas aqui, e vou ampliar. E aí você vai encontrar a presença de uma molécula assim, ó. Essa molécula representada para vocês aqui recebe o nome de nucleotídeo. Olha no quadro. Esse nucleotídeo que você está vendo, pessoal, ele apresenta 3 moléculas. Essa que é uma base nitrogenada, que não vou escrever nome, adenina, ou timina, ou guanina, ou citosina. Uma pentose, que é um açúcar, e aqui está, esta bolinha é o fosfato. Então, olha a importância desse mineral. Aí é o seguinte, a gente podia pegar muitos outros representantes e trabalhar um por um. Levaria muitas aulas falando sobre isso, não é o objetivo. Então eu coloquei 6 exemplos para vocês. No material de vocês existem outros exemplos, dá uma lida lá, tá certo? Guarda a informação de mais alguns deles, é importante, tá certo? E vão resolver exercícios. Dessa maneira, nós terminamos oficialmente as moléculas inorgânicas que formam, que constituem seres vivos. O que semelhantemente, então, nos permite dar início ao estudo das moléculas mais complexas aí, as moléculas agora orgânicas. Primeira coisa importante, gente. Qual é a condição para uma molécula ser classificada como orgânica? Você viu que uma molécula é formada pela união de átomos. Pega o fosfato de novo. Ele tem um átomo de fósforo, 4 oxigênios. Beleza? Moléculas para serem classificadas como orgânicas, estas moléculas aqui, elas são formadas por átomos quais? Carbono é o principal deles. Hidrogênio também. E oxigênio. Presta atenção no quadro. Essas 3, pessoal, têm que existir.
Água, por exemplo, H2O, tem hidrogênio, tem oxigênio, mas não tem carbono, então não é orgânica. Gás carbônico, tem carbono, tem oxigênio, mas não tem hidrogênio, não é orgânica. Então, além delas, agora em menor quantidade, mas você pode encontrar também o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então, molécula orgânica, chomps. Mas essas três são obrigatórias. E lembrando também, quais são mesmo as categorias de moléculas orgânicas que formam os seres vivos? Nós vamos falar então sobre carboidratos, lipídios, proteínas. Conforme eu disse na aula anterior, nesse primeiro momento no material da gente, a gente vem até a proteína, tá? Vitaminas e ácidos nucleicos vão aparecer mais para frente. Então, vitaminas também são moléculas classificadas como orgânicas. E, finalmente, novamente eles, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, semelhantemente, vamos identificar agora e vamos começar a falar da primeira delas. Carboidratos. Primeira coisa, sinônimos. Carboidratos, pessoal, também podem ser chamados de carbonos hidratados, Um outro termo muito comum de aparecer aqui, que é um clássico, glicídios, e o nome mais popular, açúcares. Agora uma questão importante. Apresento a vocês a única molécula que você não precisa comer para ficar vivo. Porque o nosso corpo fabrica todo o açúcar que ele precisa para viver. Olha a palavra carboidrato. Carbono, hidrato H2O, carbono H2O. Qual é ou quais são, plural, quais são basicamente as funções atribuídas aos açúcares? A primeira função que a gente pensa em açúcar é com certeza a mais óbvia. Os carboidratos servem como fonte energética, fonte de energia, verdade. Mas existe uma segunda função primordial aqui. Elas também, dependendo do açúcar, também apresentam função estrutural. Função estrutural também. Então, o que nós temos que ver agora? Quais são os carboidratos com fonte energética? Quais os carboidratos formam estruturas e que estruturas são estas? Para isso, nós temos que classificar os carboidratos. Então, aqui, classificação. E agora, o que eu preciso de vocês? Entenda uma coisa, para começar. Carboidratos são classificados de acordo com o tamanho. Tem os pequenos, médios e grandes. Ok? Repito, 3 grupos de carboidratos segundo o tamanho. Os pequenos, médios e grandes. Os menores carboidratos que existem são denominados monossacarídeos. Agora, sério mesmo que eu vou dizer. Se você entender monossacarídeo, você naturalmente entende os outros dois. São eles os oligossacarídeos
os oligosacarídeos, e finalmente os maiores carboidratos que existem, chamados polissacarídeos. Então, para fechar a nossa manhã, vamos dar início ao estudo dos monossacarídeos. Confesso que eu não sei se haverá tempo hábil para ver tudo, mas o início com certeza nós teremos aqui. Então, aqui ao lado, vamos organizar. Monossacarídeos. Conforme eu disse na aula anterior, aprender o significado das palavras ajuda muito. E aqui nós temos duas. Uma é muito famosa, a palavra mono, claro, número 1. A palavra sacarídeo é um dos termos que significa açúcar ou açúcares. Então, sacarídeo, açúcar, monossacarídeo, um açúcar. Em outras palavras, galera, os monossacarídeos aqui, constituem, então, as menores. Olha o termo que eu vou usar aqui, unidades. Unidade, unitário, um açúcar. As menores unidades de carboidratos que conhecemos. Ou seja, são os menores açúcares que conhecemos. Outra coisa que eu tenho que trazer para vocês aqui é o seguinte. Esses caras, eles podem apresentar, olhem só, uma fórmula geral. Uma formulazinha geral que classifica ou expressa os monossacarídeos. Então agora vamos aprender. Olha aqui no quadro. O número de carbonos, coloca aqui número, né, a letra N. E aqui, água, H2O e novamente N. Ou seja, o que é carboidrato? Hidratos ou carbonos hidratados. Carbono com água. Então, nesta formulazinha básica, que representa, repetindo agora, monossacarídeo, prestem atenção na informação, por favor. O valor de N variável entre 3 a 7. Dessa fórmula, dessa maneira, o que eu posso colocar para vocês? Olhem no quadro, por favor. N igual a 3. Jogando isso na fórmula, nós encontramos esse carboidrato aqui, C3H6O3. Quantos átomos de carbono tem esse açúcar? 3. Então ele é conhecido por nome de triose. Vamos aprender de novo? A palavra ose tem dois significados fundamentais. Açúcar, então ose, sacarídeo e ose, quer dizer açúcar. Então triose, açúcar com 3 carbonos. Mas ose também significa processo. Mitose, meiose, processo de divisão. Então veja, esse cara, olha no quadro mais um pouquinho, por favor, se você analisar. 3 carbonos, 1 carbono, 2 carbonos, 3 átomos de carbono. Olha para esse cara. Isso aqui é um açúcar com 3 carbonos. Unidade de açúcar, 1 carbono, monossacarídeo. Beleza? Se ampliarmos agora. Se o açúcar apresentar 4, N for igual a 4, jogando na fórmula, obviamente, você encontrará C4H8O4. A pergunta de novo, quantos átomos de carbono tem este açúcar? 4. Então ele é classificado como sendo uma tetrose.
tetrose. Se são 4 átomos de carbono, lá estão eles, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4 carbonos conectados entre si. Uma unidade, um açúcar só, com 4 carbonos. Por sua vez, se o N for igual a 5, colocando isso então em nossa formulazinha, nós vamos encontrar o quê? C5H10O5. 5 átomos de carbonos. Trata-se de uma pentose. Pentose. Então, novamente eu insisto com vocês aqui, ó, pentose. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 e 5 átomos de carbono, a pentose. Semelhantemente ainda, se o nosso açúcar apresentar 6 jogando na fórmula, nós encontramos aqui, ó, C6H12O6, monossacarídeo que tem 6 átomos de carbonos, é uma hexose, uma hexose. Carbonos número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui nós temos uma hexose. E finalmente, se o número N for igual a 7, novamente jogando na formulazinha, nós encontramos C7H14O7. Com 7 átomos de carbonos, trata-se de uma heptose. 7. Uma heptose. Lá está ela. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. E aí você percebe que são unidades de açúcar. Beleza até aqui? Reparem que o número de hidrogênio sempre é o dobro do número de carbonos. 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 7, 14. Por causa da fórmula. O número aqui é o dobro 2 vezes aqui. Professor, por que você colocou as pentoses e as hexoses com cores diferentes? Porque esses 2 monossacarídeos aqui, disparadamente, são os mais importantes. E por conta disso, semana que vem, em nossa primeira aula, eu vou chegar aqui e colocar título, pentose, e ver a importância. Pentose tem função estrutural ou função energética? Se for estrutural, o que ela forma? Hexose, energética ou estrutural? Exemplos. E a partir daí, então, finalizar o estudo dos monossacarídeos, oligo e poli. Beleza por hora? Obrigado pela manhã de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade.